nós vamos agora para o nosso terceiro momento, quando vamos estar agora, não mais no momento de devocional, que foi o primeiro momento, não mais o segundo momento, que é o momento mais de reflexão, mas agora a gente vai para o terceiro momento, que é o momento mais teológico, mais aprofundado a respeito do ensino da palavra de Deus, a respeito da revelação de Deus, tá bom? Então vamos aqui primeiro conversar com o texto, o texto que a gente tem trabalhado, que está em João, capítulo 6, tá? Então João, capítulo 6, é esse aqui, Nós já estamos com ele aqui e já estamos no segundo momento. E vamos para o versículo 24 e 25. Já falamos do 22, e 23. Então, no 24 e 25, o texto diz assim: quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, aquele povo lá que recebeu aqueles alimentos, aquele mais de 5.000 pessoas, e a Bíblia diz mais de 5.000 homens. Só que, como sempre tem mais mulher do que homem nessa questão religiosa, então teria muito mais do que 15.000 pessoas, 20.000 pessoas, 30.000 pessoas. Então a gente está acreditando, e não há problema nenhum nisso, da gente estar entendendo que ali eram mais ou menos 5.000, podia ser mais, podia ser menos, mas 5.000 pessoas, mais ou menos, estavam ali, foram alimentadas com pães e com peixes. E peixe aí não é peixe cru, não. Tá? Não é peixe cru, não. Então, então aquela multidão estava ali, Jesus já tinha saído, isso aí tudo no outro dia. Tá? Eles estavam lá. E aí, quando, pois, viram que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, pois já tinham saído, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Tá? Foram lá em busca de Jesus Cristo. E acabando, e achando no outro lado do mar, encontraram Jesus e perguntaram: Rabi, mestre, Mestre, quando chegaste aqui? Senhor, estávamos lá contigo e não vimos mais. E quando foi que chegou aqui, Senhor? Na verdade, o que João quer mostrar é que eles demonstraram a Jesus um grande interesse por Jesus. Um grande interesse. Esse é o sentido dessa pergunta que fizeram. E Jesus, então, vai dar uma resposta, e aí a gente vai refletir um pouco melhor sobre essa resposta. Isso aí vai ser amanhã. Mas hoje a gente só pode aguardar isso. Perceberam que Jesus não estava lá e saíram às pressas, correndo. Não podiam perder tempo com Jesus, Queriam aproveitar o máximo da presença de Jesus. Aos nossos olhos, isso parece ser uma coisa até positiva, uma coisa boa. Oh, que maravilha, se eu fosse Jesus, eu ficaria... acho que eu estou conseguindo o que eu queria, Só que como eu não conheço os corações, eu pensaria dessa forma. Mas como Jesus conhece o coração do ser humano, conhecia o coração daquelas pessoas, que não é diferente do meu, não é diferente do seu, não é diferente da humanidade. Somos tudo farinha da mesma saca, tá? Então, conhecendo bem quem somos nós, então Jesus vai ter uma resposta para esse interesse, essa preocupação que eles demonstraram em relação ao próprio Jesus Cristo. Tá bom? A gente vai estar amanhã, a gente vai estar falando da resposta de Jesus, que serve para a gente, E serve não só para a gente pensar na gente, mas para refletir quem somos. Quem somos, Correto está a Bíblia, O apóstolo Paulo, quando ele disse: não há um justo. Não há
ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém. Todos se extraviaram. Em outras palavras, o pouquinho que a gente é, né, melhorado, um pouquinho que a gente busca a Deus, um pouquinho que a gente entende Deus, não é mérito nosso. É mérito do Espírito de Deus em nós. Então é mérito dele. E é pouquinho, sabe por quê? Aí sim, por causa de defeito nosso, por causa de erros nossos, tá? A gente recebe o Espírito, mas a gente vai ainda limitando, a gente não deixa o Espírito fazer totalmente aquela teimosia nossa, aquela coisa angustiosa nossa, prejudicial nossa, né? Impede que o Espírito faça uma obra melhor em nós. Tem a ver com uma gravura que eu tenho, né? Qualquer dia desse, eu acho que eu tenho para depois colocar no disponível, tanto no Facebook quanto aqui mesmo, de um burro sendo puxado com toda a força, e o burro não tem só 4 patas no chão impedindo, não. É como se fosse assim muitas patas impedindo, freando. O espírito, é como se fosse assim, o Espírito nos chamando para aquilo que nós dizemos que queremos. O Espírito nos puxando com força para sermos e fazermos aquilo que gostaríamos. Mas nós estamos freados, impedindo, não é, que o Espírito consiga isso. Somos assim. E Deus, né, tem paciência conosco e vai trabalhando com a gente com todas essas deficiências que somos e que temos. Se fosse comigo, eu já teria desistido há muito tempo. Mas Deus não desiste. Ele tem outros olhos, né, em relação a mim e em relação a todos nós. Tá? Depois, veja só, Deus tem essa imensa paciência com a gente. Por que não teria também com as pessoas que são, né, que ainda não tomaram uma decisão, são pessoas ainda rebeldes? Somos rebeldes, sendo salvos, guiados pelo Espírito. Nós somos rebeldes. Imagine aqueles que não têm o Espírito. Por que ele não teria paciência com eles lá? Né? Deixa eu ver aqui o horário. Deixa eu falar de uma experiência. Uma vez chegou para mim um rapaz, né, era novo convertido, ele estava vivendo uma vida nova, e ele chegou para mim e disse: pastor, eu abusei, cansei de pregar o evangelho para fulano de tal. Eu estou chateado, estou zangado, pastor, eu não vou pregar mais o evangelho para ele, porque ele resiste demais, ele não quer saber. Eu disse: você tem quanto tempo de salvo, de crente, de convertido? Ele disse: eu tenho 1 ano convertido. Ele tinha 21 anos, na verdade, de idade. E 1 ano que ele era convertido. E eu disse: você sabe quanto tempo faz que sua mãe está pregando o evangelho a você e você sempre resistiu? Aí ele olhou para mim e disse: é verdade, né, pastor? Foi a paciência dos outros que fez aquele rapaz encontrar Jesus. E nós não temos paciência com os outros. Mas Deus tem muita paciência, imensa paciência, porque Ele ama de verdade. Não é esse amor sem vergonha que a gente diz ter, não. É amor de verdade. Deus ama. Deus me ama muito, mas ama muito também, da mesma forma, qualquer outro ser humano sobre a face da terra. Por pior que eu ache que ele seja. Tá? Muito bem. O texto bíblico, declaração doutrinária, né? A declaração não, isso aqui é o texto, né? Amanhã a gente volta a esse texto para conversar sobre ele. Vamos aqui para a declaração doutrinária, vamos ver o que é que ele fala aqui. Nós estamos atualmente agora falando sobre Jesus Cristo. Já falamos sobre Deus único, sobre Deus Pai. Deus único e Deus Pai, claro, é a mesma. Deus único, né? E Deus Pai,
é uma manifestação do Deus único, tá? E agora estamos falando sobre Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, a gente já falou sobre o nome dele, Jesus, e sobre Cristo, né? Um em essência com o Pai, tá? Um em essência com o Pai. A gente já falou também sobre isso, né? Um jeito humano de dizer que ele era o próprio Deus, é um jeito humano, tá? Um jeito humano. Só há um Deus, gente. Só há um Deus, tá? E esse um Deus se manifesta, não é de 3 maneiras somente, não, é de muitas maneiras. Porque se tiver, para salvar pessoas, ele precisar se manifestar de 200 maneiras, ele vai se manifestar de 200 maneiras. Não é porque eu coloquei na minha teologia que ele só se manifesta como Pai, Filho e como Espírito, não. O amor dele é maior do que a minha teologia. A minha teologia diz que são 3. E depois eu fico criticando. A gente falou sobre isso, foi ontem? Foi. Aí depois eu fico criticando. Foi sobre teologia, né? Que conversamos ontem. Né? A gente fica criticando quem vê vários deuses. Mas nós não cremos em vários deuses. Nós cremos em um Deus só. O judeu é um pouco mais ainda fechado que a gente. Ele não crê em 3 pessoas, não. Ele crê em um Deus só. Mas lá no texto bíblico, ele viu lá, conversamos isso ontem. Lá no texto bíblico está lá escrito que Moisés viu, né, Deus falar, façamos o homem. Era plural. Moisés, né, e os judeus entendem que é um único Deus, mas ele é tão grande, tão eterno, tão poderoso, que ele é plural. Mas é um só. Nós, cristãos, né, entendemos que é um único Deus, só que ele se manifesta em 3 pessoas divinas. É um jeitinho. É um jeitinho que a gente tem, né? E a gente fica criticando quem vê Deus, plural, vários deuses. Entendeu? A gente precisa muito, né? A gente gosta de julgar, condenar os outros. Como a gente gosta? A gente tem 1000 argumentos para condenar as pessoas que fazem as mesmas coisas que a gente faz. A gente não, a gente tem 1000 maneiras para defender a gente. Mas essas 1000 maneiras a gente usa para acusar o outro que faz a mesma coisa que a gente. Só que de um jeito diferente, de uma forma diferente. Entende? Então, um em essência com o Pai, né? Um jeito humano de dizer que ele era o próprio Deus único. Na verdade, era a manifestação de Deus, né? Do Deus Pai. A gente é que precisa ver como sendo uma segunda pessoa, para nosso entendimento, conciliar as situações. É só para a gente, né? Para facilitar a vida da gente, que a gente faz essas coisas, tá bom? Eterno Filho de Deus, né? Tem aqui e amanhã, então, a gente conversa sobre essa questão do Eterno Filho de Deus. Deixa eu ver aqui mais. Nós estamos hoje, vamos conversar sobre igreja, né? Igreja. No estudo que nós estamos fazendo, seguindo uma trilha, né, de afirmativas dentro do que é comumente conversado, então temos assim: igreja no sentido genérico religioso tem várias acepções ou usos dependendo do contexto. Em primeiro lugar, né, e mais elementar, se refere ao conjunto, reunião, congregação ou assembleia de cristãos, tá? E aí os cristãos colocam de 2 formas. Na verdade, são 3 formas. Tem a forma universal, tem a forma de todos os tempos, né? Essa é a universal. Os cristãos salvos em todos os tempos da humanidade. Então, esses formam uma igreja. Tem a chamada igreja local. Essa igreja local, ela pode ser diferenciada entre
igreja, né? Aquela igreja naquela cidade, que às vezes na cidade pode ter mais de uma igreja, e a questão denominacional. Então, dentro da denominação, né, aquelas igrejas que creem e pensam da mesma forma. Tá? E existe a terceira concepção, que é a igreja individual, a igreja pessoal. Tá? Existem essas concepções que a gente tem que considerar quando pensa nessa primeira, né, como é que ele coloca aqui? Essa primeira acepção a respeito de o que seja a igreja. Tem outras acepções, a gente vai conversar em outros momentos, mas essas são, digamos, o que ele chamou de acepções elementares, né? Que a gente deve estar sempre com ela em mente, tá bom? Eu vou trabalhar esse texto, a gente vai fazer as divisões do que mais pode ser destacado nele, para que a gente possa conversar mais especificamente sobre cada uma delas de uma forma mais teológica, mais aprofundada, tá bom? Eu só estou dando um parecer geral para depois então a gente ingressar totalmente neste assunto. Sendo assim, a gente então vai encerrar, né? A gente encerra este terceiro momento do nosso culto matutino e a gente fica orando para que Deus continue abençoando cada um, né, nos seus afazeres, nesse dia e nas suas relações com as pessoas. Que nós não percamos a oportunidade de glorificar a Deus, né, com as nossas convivências, tá? Amando as pessoas e compreendendo o amor de Deus para com elas. Tá bom? Então, a gente fica por aqui e que Deus continue abençoando e usando cada um para a glória dele nesse dia e durante a vida de cada um. Tá? Até mais. Até amanhã. Deus abençoe.